Jana Machado, audiência do Portal Desacato e do JTT Diário Especial, agora, nesta pandemia de coronavírus. Vamos continuar discutindo um dos temas que temos considerado mais importante na nossa pauta cotidiana, que é o papel da imprensa brasileira no contexto da pandemia de coronavírus, qual tem sido o comportamento dos diversos atores relacionados com a comunicação, tanto profissional quanto a comunicação social. Para isso, vamos falar com o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Laurindo Leal Filho. Boa tarde, Lalo. Boa tarde, Raul. É um prazer falar com vocês. Pois então, como tem visto tu, como estás vendo tu este cenário no Brasil, onde aparecem contradições, jornalistas e bancadas de jornalistas que apoiaram com veemência o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que apoiaram o golpe a presença do Temer, o desmantelamento do movimento social, do movimento sindical, que tem apoiado direta ou indiretamente a extensão dessa fraude com a eleição do Jair Bolsonaro, e agora parece que contraditoriamente algum deles ameaçam com se enfrentar a Bolsonaro pelas atitudes do presidente da República no processo da pandemia. Como está vendo tu toda essa trajetória jornalística durante este período trágico que vive o mundo? Olha, Raul, a chegada desta pandemia ao Brasil é o ponto de inflexão da posição da mídia e da grande parte dos jornalistas, quase a totalidade dos jornalistas da grande imprensa brasileira, que, como você bem disse, apoiaram todas essas irregularidades da democracia brasileira, e eu acrescentaria as que você falou, a prisão totalmente fraudulenta do presidente Lula para tirá-lo do pleito eleitoral, ao qual ele era candidato com a maior chance de vitória. Eles apoiaram tudo isso e continuariam apoiando o atual presidente da República, que eles ajudaram a levar ao poder, porque a pauta econômica do atual presidente da República ela é condizente com os interesses da grande mídia. E eles vinham nessa toada. As críticas às falas do presidente Bolsonaro, principalmente na área dos costumes, na área da cultura, eram ainda bastante tímidas e não se espraiavam, de uma maneira geral, para a questão da economia. Todas essas reformas, todo esse plano ultra neoliberal do ministro Paulo Guedes vinha sendo apoiado pela mídia. Quando surge a questão do coronavírus, há um impacto. Há um impacto porque trata-se de uma pandemia, trata-se de um problema que vai atingir toda a sociedade e mais do que isso, há uma questão muito importante que eu acho que ainda não foi muito bem observada. Esta pandemia entra no Brasil, como entrou em outros países, entra no Brasil pelas classes médias e altas, ela não entra pela classe popular. E esta mídia, ela circula, essa mídia corporativa, ela é a mídia das classes média para cima, né? Principalmente a mídia impressa, né? Mas que tem os seus desdobramentos no rádio e na televisão. Mas quem faz essa mídia são pessoas das mesmas classes sociais que passaram a ser vítimas, as primeiras vítimas desse terror que agora nos assola cada dia mais. Então, é preciso levar em conta todos esses fatores para entender um pouco essa mudança da mídia em relação ao governo Bolsonaro. Porque é preciso salientar também que este governo não deu para a pandemia as respostas que essa classe social esperava, né? Aliás, o Raul, esse fenômeno é um fenômeno que já vinha ocorrendo e que se repete um pouco daquilo que ocorreu nos Estados Unidos, né? Com o Trump. Exatamente. Né? Na verdade, é uma repetição pobre. É uma repetição pobre porque não tem os recursos econômicos que o Trump tem nas mãos aqui no Brasil.
o embate da mídia conservadora, corporativa com o Bolsonaro também é reflexo da perda de controle que eles tiveram que eles esperavam ter sobre o Bolsonaro antes da pandemia. Esta mídia, ela tinha ela sempre teve como objetivo colocar na presidência da República, depois do golpe contra a presidenta Dilma, um representante dos seus interesses econômicos e políticos, num setor que nós poderíamos chamar de centro-direita. Mas o fracasso do Alckmin... Como? É o fracasso do Alckmin, do Geraldo Alckmin, sim, que produz... Eles tentaram o Huck. Eles esperavam ter um candidato palpável eleitoralmente, com capacidade eleitoral. Não conseguiram. Apostaram no Alckmin até um determinado momento. Quando o Alckmin não o emplacou como candidato, eles se viram obrigados a ir atrás daquele que fizesse o contraponto ao Partido dos Trabalhadores, ao candidato do PT. Foi isso que eles fizeram, né? E passaram a apoiá-lo. Basta ver tudo que foi feito durante a campanha eleitoral, né? Os espaços que foram dados ao Bolsonaro naquele episódio até hoje não muito esclarecido da facada, foram horas e horas de televisão a serviço dele, né? Só que ele acabou, neste momento agora, não mais correspondendo a essa expectativa de ser o condutor de um processo de defesa dessas mesmas classes em relação ao coronavírus. Mas a gente não pode esperar que depois de acabada a pandemia, uma pandemia sempre deixa sequelas, um vírus dura muitos anos sem desaparecer, mas, digamos, depois que tudo volte a uma normalidade, mas com o país economicamente muito mais destruído, com muitos mais milhões de pessoas no desemprego, no desalento, com uma situação de entrega patrimonial, né, da soberania nacional mais definitiva, a gente pode esperar que essa mídia que hoje, essa mídia da elite, essa mídia dos empresários, que como os piratas e os primeiros falsamente conquistadores, né? Os primeiros invasores. Olha que interessante que são os ciclos da humanidade. Na verdade, os empresários que vieram da China, da Itália, da Inglaterra, da Espanha, de alguma maneira semelham aqueles invasores do século XV, do século XVI, do século XVII, né? Então, eles trouxeram de novo pandemias para nós, trouxeram esta pandemia. É de esperar que essa imprensa, quando aconteça isto, quando isto passe, volte à sua vida normal de apoiar o Palácio, de apoiar as decisões de um Senado, de um Congresso em geral, majoritariamente das bancadas da bala, da bancada da igreja, enfim. É de esperar que eles se voltem a reposicionar claramente no ambiente ao qual eles pertencem, né? Olha, Raul, eu acho que é difícil a gente fazer projeções. O abalo é muito grande, será muito grande. Mas conhecendo e estudando, você já deu um pouco esses dados, conhecendo a história desse país, a história do Brasil, né, há tantos anos de escravidão, os 3 séculos de escravidão, cujos reflexos chegam até os dias de hoje, é muito difícil que haja uma mudança, né, no comportamento dessa imprensa. Ela é parte do establishment brasileiro. Exatamente. Ela não é dissociada do establishment. Aliás, a expressão quarto poder aqui no Brasil, ela não faz sentido, Raul. Exatamente. A ideia do quarto poder lá no liberalismo do século XIX europeu era de que a imprensa fosse o cão de guarda, como os americanos chamam, o cão de guarda dos poderes constituídos, não é?
dos O três fiscal, poderes, o fiscal, na verdade, né? dos O grande três fiscal. poderes da democracia liberal. Né, o quarto poder é o poder de acompanhar, de criticar, de estar atento aos desmandos, aos possíveis desvios dos poderes republicanos. Só que aqui a mídia ela foi se configurando de tal forma e foi adquirindo um poder econômico e político tão grande que ela se constituiu ela própria num poder autônomo, não mas integrado aos interesses dessas camadas dominantes da sociedade. Portanto, respondendo concretamente a sua pergunta, eu não vejo, numa situação de futuro, uma possibilidade de uma transformação. Ela está tão integrada nesse sistema que, mesmo passando esse momento dramático que a gente vive, ela continuará sendo o porta-voz dessas camadas dominantes, dessa elite brasileira. Muito bem, eu fico feliz de ver que você anda de bicicleta na sua casa. Eu estou vendo que anda de bicicleta no peito, né? No seu peito tem uma bicicleta. Ah, no peito, sim. Exatamente, você sim. Viu que você anda de bicicleta na sua casa? Professor Laurindo Lalo Leal Filho, muitíssimo obrigado. Certamente, se o senhor permitir, a gente vai incomodá-lo várias vezes, porque esta situação nos vai trazer a cada momento novas situações que também, como jornalistas, precisamos avaliar, precisamos destrinchar para poder colocar para nossas audiências, para nossos leitores, enfim, para os que nos assistem. Muito obrigado. Nos encontramos nas próximas semanas. Talvez na próxima. A gente vai conversando, sempre com motivos de servir e cada vez mais afirmar uma rede de jornalismo solidário e estarmos presentes nestes debates. Há que aproveitar o isolamento. Fique em casa, professor Laurindo. Todos nós, muito obrigado, Raul. Foi uma boa. É sempre um prazer falar com todos vocês aí do Desacato, que eu tenho, pelos quais eu tenho muita admiração. Grande abraço. Saúde para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Até a próxima.